Tá aí você de novo, né? Muito obrigado pelo seu play, mais esse reencontro aqui com o Agora é Você podcast, a sua pausa semanal. Agora você esquece tudo lá fora, política, grana, desgraça, porcaria, toda a sacanagem que te perturba o dia inteiro. Não, agora é aquela hora da semana que você vai cuidar de você. Eu espero contribuir com você, tá? Para sua mente, para o seu corpo, para o seu espírito, tá legal? Em todos os sentidos do seu bem-estar aqui. Agora, eu só queria pedir para você uma coisinha, uma colaboração. É muito importante você comentar, você se inscrever, você curtir, você compartilhar. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, o YouTube está entendendo que o conteúdo é realmente importante. Como a nossa função aqui é ajudar as pessoas, quando você faz isso, o YouTube vai permitir que nós ajudemos mais pessoas, porque vai enviar para mais pessoas. Você, por exemplo, está recebendo agora o podcast porque outras pessoas se inscreveram, compartilharam, curtiram e, sobretudo, ativaram o sininho de notificações. Então faz isso, tá legal? Para não perder outros episódios maravilhosos como esse daqui, né? Onde a gente vai... Eu te pergunto aqui nesse episódio, você acredita em fantasma? Ou não? Você acha que eles existem ou não? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso, e quem vai nos contar é ela, que é consultora paranormal com vivências espirituais, olha, desde a infância, viu? Ela é médium, hipnóloga, taróloga, também é especializada em constelação familiar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, apometria, que é muito legal, e é uma técnica que trabalha com os valores energéticos do corpo, os valores multidimensionais, para a nossa saúde e nosso bem-estar. É um assunto apaixonante, tá? Então, que bom ter você aqui. Obrigada. Tá? Silvia Briana, Obrigada. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, esse podcast é muito bom, eu assisto todos. Muito obrigada aí pelos ensinamentos que você traz para nós, né? Importante. Que legal. Não é? Muito obrigado. Começando pelo começo, como eu sempre digo, né? Para você, Silvia, como é que você define um fantasma? Olha, fantasma é espírito, não é a mesma coisa, é na verdade uma nomenclatura americana, né, naquela época do fantasma, do Halloween e tal, né, mas são entidades, né, são seres aí que desencarnaram e ficam aí com a gente, outros vão para lá, já tem as colônias, então o mundo é muito vasto, né. Entendi. Agora, todas as culturas admitem a existência de fantasma? A maioria, viu? Acredito que o budismo, não, porque eles acreditam que a partir do momento que morre, a pessoa alcança o nirvana, aí já não vira uma entidade, alguém que fique por aqui, né? Entende? Tá. Mas normalmente a maioria acredita assim. As religiões, por exemplo, a maioria das religiões acredita na possibilidade de fantasmas? Acredita, sim. E trabalham com elas até, né? Agora, uma pergunta curiosa. E ateus? Ateus acreditam que... Nada. Nada? Nada. Porque eu conheço um ateu que foi professor de biofísica da USP e ele acreditava, porque ele sabia que isso é uma coisa metafísica, que você não pode negar, que nós somos energia e que depois que você perde o corpo, que a matéria é a parte mais condensada da energia, a energia não deixa de existir. A sua parte energética vai continuar. E é uma questão de linguagem, né? Você chamar de fluido, você chamar de espírito, você chamar de alma, mas é o corpo energético, uma parte dele, de certa forma, que está ali. Exatamente. Você sabe que eu fui kardecista há 13 anos, né? E eu fiz um curso com uma médica, inclusive, sabe aquelas Vozes do Além, da Sônia Rinaldi? Sei. Quem fez perícia lá foi um pessoal da USP, da física e tal, né, com sala blindada para ver a veracidade de tudo, né? E a gente estava fazendo curso para a gente ser monitor, né? E aí foi interessante que nesse estudo tem tanta comprovação científica do espectro, da alma, né? Então, assim, não tem como negar que não existe, né? É muito difícil. Agora, de onde que vem exatamente os fantasmas? Como é que a gente pode explicar ali para quem está em casa? De onde vêm essas manifestações? Então, tem várias, né? Então, assim, por exemplo, quando a pessoa desencarna, que ela morre, ela vira um fantasma, não é? Mas tem vários tipos. Tem gente que tem uma evolução, né? E aí já é encaminhada. Tem gente que fica vagando, que não aceita a morte. Os mais comuns de estar vagando aí, o mais comum
São acidentes, né? Morte repentina, esses daí ficam vagando mesmo, porque eles não acreditam que morreram, né? Eles ficam ali achando que o espírito é denso, né? Então, mas eles são sempre alguém que não se foi, ou você acha que pode acontecer de alguém que foi até lá e teve uma permissão e veio aqui e está ficando um tempo aqui? Pode ser. Foi lá, tem uma permissão para ajudar, né? Alguns vêm buscar, né? Eu vejo meu pai, tô vendo minha mãe, né? Já vem buscar, né? É assim. Tem diferenças entre tipos de fantasmas? Tem vários. É? Né? Tem. É assim, né? O fantasma que a gente mais vê, assim, são esses que... Tem os que vêm ajudar, né? Tem os que vêm atrapalhar, tem os obsessores de vidas passadas, tem os obsessores daqui mesmo, né? Que você atrai. Os obsessores de vidas passadas, que a gente fala que pode ser um fantasma também, é muito difícil dele sair. É? E às vezes ele sai e volta. Mas não tem jeito de... Tem que fazer o quê? Um trabalho de uma doutrinação, uma coisa assim? Uma doutrinação pesadíssima, né? Porque o cara tá ali com raiva, né? Aí você fica em cima, você esclarece ele, mas aí tem que ter uma mediunidade muito grande, porque você tem que mostrar o que ele fez na vida passada de ruim, a ponto de ele entender que ele não tem que ficar ali, né? Mas isso aí é um trabalho de, Agora, por exemplo, essas pessoas que voltam aqui, você me falou o caso de acidente, morte repentina, e a pessoa não pelo que eu já li até hoje, não sabe nem o que aconteceu, né? Não existe nem a dor do impacto. Mas você acha que essas pessoas que ficam, elas ficam mais por pessoas, ou elas ficam mais pela parte do que elas não querem largar, da parte material, ou pela existência em si aqui? Olha, é assim, quando existe morte repentina, normalmente eles não sabem nem que eles morreram, porque é denso, né? Ainda está na densidade. Mas aí quando aparece, né, sei lá, alguém fala, olha, você morreu, vem aqui comigo. Né? Gente, isso que eu tô falando não é brisa. Okay. É tipo, né? Sim. Aí ele se dá conta, ele fala, nossa, é sério? Vem comigo. Aí eles vão. Mas tem os revoltadinhos, né? Tem aqueles que não querem ir embora, tem os viciados, né? Viciado é muito complicado. Quando você fala assim, que quando o cara acabou de ter uma morte súbita, às vezes a pessoa foi assassinada, às vezes a pessoa, um acidente, até um mal súbito vai dirigindo na rua, é comum, numa cidade como São Paulo, os grandes centros, a pessoa, de repente cai lá. Mas quando você fala que ela ainda está densa, explica para o público, eu entendo, mas gostaria que você explicasse para eles o que é esse conceito. Normalmente quando a pessoa, ela desencarna, né, que ela não tem consciência que desencarnou, a sensação é quase a mesma. Ela acha que ela está com o corpo físico, ela acha que ela está viva. Eu li livros assim pra caramba, e esses livros todos falam isso, né, da densidade. Aí ela vai, tanto que tem pessoas lá no plano espiritual que elas têm que se tornar densas para a pessoa enxergar ela, né? Isso. Mas quanto tempo existe um estudo nesse sentido? Quanto tempo a pessoa leva para perder essa densidade? Isso é muito relativo? É relativo. Cada caso é um caso mesmo, né? A pessoa ainda vai entender o processo, né? Aí que ela vai, sabe? Entendi. Agora, tem diferença entre, por exemplo, assombração e aparição? Assombração. É complicado, né? Porque a pessoa toma cada susto, né? Para a pessoa aparecer, assombrar, ela precisa pegar ectoplasma, né? Então ela faz realmente... Bom, a gente tem um monte de vídeo, né, sobrenaturais aí, de efeitos paranormais e tal, mas é tudo baseado no ectoplasma, né? Ela consegue mexer as coisas, consegue assombrar, né? O padre Quevedo que falava, isto não é fantasma, isto não existe, Silvia Viana, isto é um fenômeno de ectoplasmia, é um ectoplasma, o resto é um embuste, pura charlatanice. Ele vivia falando sobre isso, ele dava aula, né,
de parapsicologia, muitos anos atrás, 30, 40 anos atrás. Agora fala assim, o que diferencia um fantasma normal e o chamado poltergeist? Então, poltergeist é uma palavra alemã, né, que fala mexer coisas. O poltergeist são manifestações, né? Manifestações de objetos, de mesa e espectros também, né? Mas o que acontece é que para o espírito conseguir mexer num objeto, ele precisa de ectoplasma, entende? Sim, ele Então, precisa formar uma certa densidade. Alguém é médium de efeitos físicos. Alguém ali é médium de efeitos, senão não consegue. Mas a pessoa pode ser médium de efeitos físicos sem que ela saiba que é? Sim. Por exemplo, poderia se formar aqui uma entidade forma um ectoplasma, por exemplo, porque você é médium ou porque eu sou médium. Vamos dizer que eu não soubesse que eu tenho esse dom, você não soubesse. E pode se formar aqui, mas precisa sempre ter alguém que tenha essa sensibilidade. Rafael, minha irmã. É? Minha irmã, quando vai lá em casa, Deus me livre, começa a mexer os negócios, eu já até sei. É? Mas é isso que mexe as coisas. As entidades, elas precisam do ectoplasma, mas elas se tornam visíveis ou não? Visíveis. Ou elas se tornam densas, mas não perceptíveis ao olho humano? Depende. O espectro, a alma? Sim. Às vezes sim. É. Nem sempre. Mas objeto sim. Por exemplo, o objeto cai faz assim. Alguém que tem médium de efeitos físicos. Aquela tabuíja lá, entendeu? Tem muita coisa ali que a gente não tem noção, né? Mas quando começa a mexer e tal, com certeza é alguém que é médium de efeitos físicos. Você aí que está na sua casa, no seu carro, não importa, mas muito obrigado por você estar assistindo. Estou aqui com a Silvia Briana, tá, que é médium, ela faz também trabalho de constelação familiar, daqui a pouco nós vamos falar, e é consultora paranormal, ela estuda e pratica a paranormalidade. Já aconteceu de mexer alguma coisa na sua casa? Caiu um copo da pia, abriu uma porta? Aconteceu? Conta pra gente aqui. Não? Por que eles fazem isso, então? Se eles podem fazer, por que... Bom, então eu e você aqui, em vez dele se manifestar, tentar conversar com a gente, alguma coisa, por que ele vai derrubar aqui o Zé Mané prateado? Tem os espíritos zombeteiros, né? Que eles querem zoar mesmo, querem fazer você se assustar, né? Mas eles estão se divertindo. Mas normalmente quem é médium de efeitos físicos, a pessoa tem que canalizar esse excesso de ectoplasma que ela tem, entendeu? Tá. Então isso acontece que é para dar um alerta para a pessoa, para ela direcionar esse ectoplasma para cura, alguma coisa assim, entendeu? Mas qualquer pessoa pode ver um fantasma? Ou não? Ver um fantasma? Depende. Pode acontecer você olhar aqui para o meu lado e dizer, Pardini, tem alguém do seu lado, e eu olhar e não ver ninguém. Sim, pode, porque às vezes a pessoa não é clarividente, né? Entendeu? A clarividência é uma prerrogativa, assim, super, né? De pouquíssimas pessoas que vêm de olho aberto, inclusive. Né? É? Tem, mas é muito difícil. E tem aquele que materializa. Você vê? Às vezes eu vejo. Vê. Às E vezes. o que foi a coisa mais bonita e a mais aterrorizante que você viu de espectro? A coisa mais bonita foram... pareciam umas feiticeiras, assim, sabe? Com as capas, dançando, que eu vi, assim, eu tava meio dormindo, meio acordada, eu abri o olho, assim, eu vi isso, foi bonito de ver. Na sua casa? Minha casa. Quer dizer, a pessoa que está nos assistindo, ela pode ter uma visita lá sem que ela saiba, sem perceber, ou se ela tiver uma certa mediunidade, ela pode perceber. Imagina, eu morando sozinha na época, e minha casa, ela é assombrada. Ela não é mal assombrada, mas ela é assombrada, né? Então, toda hora tem uns pipocos lá, né? Mas, bom, você falou da visão bonita, né? E a coisa mais assim apavorante, Deus me livre, que você viu, você lembra? Eu vi, o que eu vi, assim, por conta da sensibilidade, me pedi muita ajuda, né? Então, às vezes você vê, assim, pessoas muito destroçadas, né? Muito machucadas, porque elas estão densas ainda, né? Elas ainda não estão na sutileza de poder serem encaminhadas, entende? Silvia, agora assim, eles podem escolher quem eles querem que veja eles ou não? Eles normalmente, os espíritos, os fantasmas, eles sabem quem enxerga eles ou não. Ah, é? Eles sabem.
Então, existe, assim, alguma característica em comum entre os fantasmas? Estou falando assim, essas aparições, cabelo, roupa, o tipo eles de aparência, plasmam, o que né? que existe? Eles plasmam o que eles quiserem, né? Se eles quiserem assustar, eles fazem isso. Se eles quiserem vir eles mesmos. Depende, né? É o zombeteiro que vem armar umas aí, né? Por exemplo, um cara que ele vem, uma entidade que venha para te ajudar, tá? Para te auxiliar. Vai ter um visual que tipo? Um visual bem comportado, suponho. Mas vem médicos, né? Depende da linha que vem, né? Assim, às vezes eu peço ajuda para um médico, para um veterinário, né? Aí eles vêm assim, a gente já sabe. Mas ele, por exemplo, um médico. Eu lembro que o Gasparetto, que o falecido Gasparetto, que era filho da Zíbia Gasparetto, uma vez eu estava num programa de rádio e ele estava falando sobre as pinturas mediúnicas dele, que era maravilhosa. Ele pintava quadros de Renoir, Rembrandt, Van Gogh. Maravilhoso. Sabe, Salvador Dalí. Gente, ele pintava com os pés de olho fechado. Então, assim, não é uma coisa que ele... Não, peraí, isso daí ele ensaiou, tal. Não ensaiava, Impossível. eu vi. Aí uma vez eu estava num programa e perguntaram para ele: como é que você vê, como é que é isso? Né? Aí ele falou assim, eles ficam, primeiro vem uma entidade, vem um pintor. E aí eu percebo a presença dele, né? Aí eu não sei mais nada e eu tô ali, e eu começo a pintar. Ele falou, eu só vou saber quando eu abrir o olho. Ele falou, mas eles ficam, enquanto eles ficam enfileirados. Eles sabem que eu vou conseguir traduzir a obra deles, e eles ficam enfileirados. E depois de um, eu ponho outra tela, recebo outro, ponho outra tela, recebo outro. E eu vi isso, né? É um negócio maravilhoso. Você viu o quadro de Renoir com os traços do Renoir, quadro de Van Gogh com os traços de Van Gogh. Faltava só a assinatura, né? É demais, negócio, eu lembro disso. É absurdo. Agora, você aí, eu queria saber o seguinte, já perguntei se você já teve alguma experiência com fantasma, né? Mas você já teve alguma coisa que de repente se manifestou e você... Não, isso daí não pode ser. Não. Acontece isso? Já que te aconteceu? Como é que você sabe se algo que mexe ali no ambiente é ou não uma manifestação extra-vida? Eu não sou médium de efeitos físicos, então o que se mexe ali ou é meu gato, eu tenho 7 gatos, ou uma coisa que o vento bateu, porque eu não sou médium de efeitos físicos. Tá. Agora, quando a minha irmã vai lá em casa, eu já sei que ali tem coisa, entendeu? Eu tava um dia sentada, né, lá no sofá com o Rafa, conversando sobre essas coisas, né? Pois eu tenho um liquidificador, cara, é sério, que você tem que apertar 2 vezes para ele ligar. Ele tava assim, secando, daqui a pouco o troço disparou. Fez um barulhão, imagina, 3h30 da manhã isso. Eu falei, gente, é ele. Ele é médium de efeitos físicos. Então, assim, quando você tem médium de efeitos físicos no ambiente, vai manifestar. E todo mundo vê. Independe da vontade do cara? Depende. Mas ele pode fazer com que essa manifestação cesse ou não? Muito difícil. Difícil. Muito difícil. Agora sim, por exemplo, se tivesse uma entidade aqui conosco, existe alguma coisa, ou para quem está nos assistindo ali, né? Presta atenção ao seu redor, no seu ambiente aí, tal. Existe alguma coisa que possa sinalizar a presença de uma entidade sem ser por deslocar alguma coisa? Por exemplo, você está bem, daqui a pouco você começa a sentir umas coisas super estranhas, assim, mas não é sua. Tipo o quê? Começa pensamento, sabe? Começa a pensar em fracasso, vontade de beber, ou vontade de fumar. Aí, com certeza, estou encostando ali, né? Para induzir a pessoa a beber, fumar, ou sei lá. E com relação, por exemplo, a outros sentidos? Estou falando de olfato, paladar, tem também, sensorial. Mediunidade. Por exemplo, quer dizer o seguinte, existe alguma alteração, pode haver alguma alteração, por exemplo, de temperatura do ambiente? Sim. Ah, é? Sim, principalmente os que estão densos com a gente aqui. Porque eles são frios, né? Ah, é? São frios. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Quer dizer que ele baixa a temperatura do ambiente ou ele baixa se ele estiver próximo de você, para você sentir? Ele os dois, pode ser.
Mas ele encosta, você esfria. Eu já vi isso. E olfato? Mesma coisa. Que tipo de olfato pode denunciar ou pressupor a presença de uma entidade? Café, flor. Café? Minha irmã. Não tinha, minha irmã mora num lugar assim que não tem nada, né? Tipo, uma casa ali, outra lá. Ela mora em Santa Catarina. E ela sentiu um cheiro forte de café, porque minha mãe tomava café. Eu falei, minha mãe foi te visitar. Porque ela é médium de efeitos físicos. E ela sentiu o cheiro de café, entendeu? Mas o cheiro vem, por exemplo, de um hábito que o desencarnado tinha? Ou vem de um lugar, pode vir de um lugar que ele trabalhava? Não sei. Também que pode vir? Pode ser. Se a pessoa trabalhava no lugar que tinha determinados hábitos, ela vem para a pessoa identificar, né? Falar, olha, minha mãe esteve aqui, né? Olha, meu pai esteve aqui, entendeu? E auditivamente, é possível captar alguma coisa de uma entidade que você não vê? Como é que você pode perceber auditivamente, não sei, um som ambiente, um zumbido no ouvido? Não sei. Não sei dizer. Estou te perguntando para saber se existe essa possibilidade e como ela se manifesta. Existe. Olha, você sabe que uma vez eu estava assim no sono, né? Quase dormindo. Aí comecei a escutar, parece coisa de louco, né? Mas não é, né? Aí, tipo, comecei a escutar conversa, né? E eu só não entendia nada, falava, ficava com raiva. Dá pra você escutar. É? Dá pra você escutar, dá pra você, tipo, escutar música, dá pra várias coisas. Porque a mediunidade, ela é, né? Ela é ampla, entende? Visão, olfato, tudo. Entendi. Agora, assim, o aroma sempre vem uma coisa assim, não acontece de vir um aroma insuportável? Não sei. Também já acontece. Do nada, assim, você fala, vixe, os mendigos, né, que faleceram. Aí realmente tem também, mas aí tem que ter sensibilidade para isso, não é qualquer pessoa que sente cheiro, né? Tá. Nem qualquer pessoa que escuta, nem qualquer pessoa que vê, não é? As entidades, essas ou aparições que sejam, ou fantasmas, eles podem afetar a pessoa fisicamente? Pode. De que forma? Pode, porque eu li um livro da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que ela tem o Antônio Carlos, né, que é o psicografa, o espírito, que é médico. E nesse livro, o cara tinha convulsão. Tinha convulsão e não sabia de onde vinha. Médicos, nada explicava, entendeu? Aí, espiritualmente, eles explicaram que o cara tava pegando uma corda aqui, obsessor de vidas passadas, né? Aquele cara que não te perdoa de jeito nenhum. E ele inferniza a pessoa. Mas, por exemplo, existe alguma maneira onde o espectro, a entidade, possa agir negativamente? Quando você falou que pode afetar, você deu um exemplo, certo? De dano físico. Agora, pode afetar numa outra coisa? Pode, sei lá, no lado emocional, no lado mental. Sim. Que você não sente dores. Então, que tipo de manifestação a pessoa pode estar sujeita de forma que ela seja uma interferência da espiritualidade? No caso, você está falando da interferência, né? A que ponto ele pode interferir? Por exemplo, se você falou que o cara sentia aquela sensação de... Convulsionava. Tal, e a entidade estava apertando ele no pescoço, ok. Mas estou falando assim, mentalmente ou emocionalmente, que sintoma a pessoa pode ter em função de uma presença indesejada, vamos falar assim? Então, ela pode começar a ter depressão, do nada. Não ter vontade de nada. Aí pode ser um espírito ali que está prejudicando a pessoa. O espírito, ele pode ser, tipo, deprimido, está perto dela e deprimir a pessoa. Ou ele é deprimido e está lá de propósito para a pessoa se arrebentar, entendeu? E o que eu vou dizer, se a pessoa, você que tem esse conhecimento, você chega... Para mim, graças a Deus, nunca tive depressão, mas se eu estiver deprimido, você fala, Pardini, isso daí não é seu, isso daí tá sendo... O que a pessoa faz? O que eu faria? O que é possível fazer para a pessoa melhorar? Olha, eu acho que a primeira coisa é mudar o padrão de vibração. Primeira coisa que tem que fazer. Então ela pode tomar banho de erva, fazer tudo, mas o padrão de vibração dela, isso aqui não é meu. Eu vou cancelar. Padrão de vibração, então, que você fala é a forma de pensar, né? Forma de pensar, forma de sentir, né? Porque se você começa a sentir um negativismo do nada,
Tipo, uma mágoa, aí começa a lembrar coisas que te magoaram e vai alimentando aquilo vai crescendo, né? Depressão, mesma coisa. Então, se você não parar aquilo, o troço vai aumentando. E os espíritos vão chegando. Entendi. O álcool, né, faz isso. Agora, em vez de apavorar, então a gente fala de fantasma, a gente sempre lembra do o cara, a pessoa que vê, que sai correndo e tal. Ele pode vir com uma finalidade legal? Ele pode vir como um amigo? Sim, pode. Temos vários exemplos disso. Então, mas aí não é uma pessoa que desencarnou tragicamente ou coisa assim. Tem que ser uma pessoa que teve a permissão de vir te ajudar, né? Porque se a pessoa... Eu estou te perguntando porque assim, se a pessoa desencarnou aqui, num acidente, um assassinato, qualquer coisa, ela não teve... se ela ficar só aqui, ela não tem a evolução espiritual para te ajudar. Sim. Não, mas aí ela já está num nível... Num nível sutil, num nível muito bom para fazer isso. Ela não vem aqui te ajudar assim. Então, mas isso que eu estou falando, uma pessoa que vem um espírito que vem te ajudar, uma entidade, necessariamente não é alguém que está simplesmente vagando. Não. É alguém que já subiu, passou por uma evolução. Isso, e tem que ter uma autorização para vir te ajudar. Sim, agora tem gente que acha que está ajudando, mas ela não está te ajudando, está atrapalhando. Entendeu? Isso acontece por quê? Porque a pessoa morreu, fica ali vagando na família, tudo, e ela quer ficar ajudando a pessoa. Mas aí ela não tem preparo nenhum para isso. Não tem a evolução suficiente. Não tem evolução, Porque ela tem que passar por um processo, né? Naquele filme Nosso Lar dá para ver bem isso. Né? Tem um processo para ela passar. Vai para o hospital, depois vai para a colônia. Você entende? Entendi. É um processão. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, Silvia, para dizer para você que está aí, não fica apavorado, relaxa. Sabe o que você faz? Pega uns salgadinhos da Golden Prime, peça agora, é maravilhoso. Ou então você anote aí para quando você fizer uma reunião com os amigos, as amigas, quando você fizer um evento na sua empresa, porque a Golden Prime tem nuts, que são grãos torrados eletronicamente, sem toque manual, e tudo feito com muito amor, com uma excelência de qualidade. Já estive lá, né? Eu não trago nem convidado, nem pego apoios para o programa se não tiver certeza que é qualidade e que é saúde. E a Golden Prime oferece isso para você. Torrado eletronicamente, sem nada de gordura. São maravilhosos. Tem amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, mix, tâmaras, tudo que vai bem com o drink, com o cafezinho, tem até os desidratados, como você está vendo a banana aí. Então, anote o endereço. No Instagram é @GoldenPrimeOficial. Tá legal? Ou você pode pedir pelo WhatsApp 11 940 082 357. Estou conversando aqui com a Silvia Briana, médium, consultora paranormal, consteladora. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso daí, né? Agora, o que atrai, por exemplo, o que pode atrair um fantasma para um determinado ambiente? Alguma coisa atrai, né? Por que ele prefere estar na tua casa e não num outro lugar? Afinidade, né? Afinidade ou parentesco, ancestralidade, mas por afinidade. Ah, é? O pessoal gosta de beber. Mas por afinidade de hábito, então. Não é nada de amizade, grau de parentesco. Também pode ser amigo. É? Pode. Os amigos de outras vidas que vêm visitar, né? Vêm ajudar. Mas tudo isso é cronometrado, né? Não é uma coisa assim que tipo... Não, eu vou lá me aventurar. Não, tem um esquema. Né? É muito organizado lá o plano espiritual, viu? É. Não, mas você fala, então tá. Então agora quem está nos assistindo vai querer saber isso. O que é esse outro esquema? O que é essa organização? Por exemplo, eu não fumo. Ah, mas vamos dizer que eu estivesse fumando feito chaminé de locomotiva, tá bom? E aí um cara uma entidade aí que gostava de fumar tal, vem e fica aqui. É. Né? Então, mas você falou que é tudo planejado, tá? Mas que tipo de planejamento, então? O que acontece? Eu tô falando assim, por exemplo, para alguém te ajudar, ele tem que ter uma permissão para vir, né? Não, para ajudar sim, você falou. Mas tô falando não, esses daí não. Não, tô falando que vai para apavorar mesmo. Apavorar. Mas então, isso daí também é de propósito, né? Que é para a pessoa ser forte o suficiente para parar de fumar, por exemplo. Tá. Entendeu? Então eles deixam... Agora, tem algum... presta atenção, onde que você está me assistindo? Na casa, no carro, no apartamento, no trânsito, no motel? Vai saber se está no motel. Se estiver no motel, olha, bom apetite para ambos. Mas eu queria dizer o seguinte, ambientes. Eles têm preferência por algum tipo de ambiente? Tem sim, tem. Que tipo de ambiente?
Por exemplo, tem templos budistas, ou templos que não sejam budistas. Tá. Lá vão sacerdotes, né? Normalmente vão os sacerdotes lá para fazer orações, aquelas coisas todas. Sim. É o nível deles, entende? A afinidade deles. Você quer dizer que num ambiente sadio, sim, só poderão estar entidades sadias? Sim. É isso que você quer dizer? Então, ou traduzindo, você é minha irmã, então um lugar que a gente briga pra cacete, grita, xinga um ou outro. Né? Isso ajuda a atrair? Ajuda. Não, porque são zombeteiros, né? Eles vêm justamente para estar alfinetada mesmo, para brigar mais, para fazer mais confusão, que eles gostam disso, né? Entendeu? Pessoal que usa droga, bebida, cigarro. Mas eles têm briga. preferência, assim, por exemplo, uma casa que é muito velha, um ambiente que é muito úmido, não sei, nesse sentido, assim, como é que é? São os piores. São os piores que vão. Eles ficam acoplados, né? Ficam ali. Mas por que isso? É por uma questão que poderia ser vibratória, frequência? Frequência. Frequência. Eles estão acostumados, né? Ficar no caos, né? Na sujeira, né? Entendeu? E para tirar isso daí? Mas se a gente pensa assim, então, com todo respeito, por favor, a quem mora nas comunidades, as comunidades devem estar infestadas. Se a pessoa não tiver, ela não tiver uma vibração boa, aquilo cai, né? Aquilo cai. Não, mas a pessoa pode ter a vibração boa, mas ao redor dela tem muitas outras que não. Né? A chance é grande. Agora, vou fazer uma pergunta para você aí de novo, tá? Será que você não tem aí, pertinho de você, nesse instante, alguém que está querendo te comunicar alguma coisa? Se a pessoa, Silvia, tiver uma entidade aqui perto de você ou de mim, você falou que a gente pode sentir, sei lá, calafrio, alteração de temperatura, algum tipo de mal-estar. Mas e coisas boas? Se sente coisas boas? É possível sentir coisa boa com a proximidade de uma entidade? Sim, principalmente assim, a pessoa não tem uma intuição do nada? Sim. E fala, nossa, isso aqui deu certo, vai dar certo. É isso aí. Às vezes a pessoa recebe inspiração também, entendeu? Porque tem os amigos, tem as entidades que vêm ajudar. Então é possível, sim, entende? A inspiração. A gente falou agora há pouco do Gasparetto, acho que era, não me lembro se era o primeiro nome dele, se era Fernando Gasparetto. A inspiração, ele pintava, tal, mas vamos falar de uma inspiração mais abstrata. Então, por exemplo, às vezes eu tenho, isso desde criança, começa a vir um pensamento, eu tenho que escrever aquilo. Enquanto eu não escrever, eu não fico tranquilo. Aí depois que eu escrevo, eu fico procurando a melhor maneira. Não, peraí, não é isso que eu quero passar. Ele vai lá, troca a vírgula, troca a palavra, até como se fosse uma escultura, até ficar do jeito que eu quero. Estou dando um exemplo. Mas tem pessoas que falam do nada, pum, dá um estalo e ela... dá um John Lennon, dá um papel aí. Peraí, vontade de compor uma música. Tá? Então, assim, esse tipo de manifestação é comum. Esse vamos criar do nada pode ser uma influência nesse sentido? Sim, espiritual? Pode ser, sim. Pode ser influência espiritual ou a própria pessoa que tem o feeling, né? Escrever uma música, ela está inspirada naquele momento, ela está bem, né? Mas a pessoa, por exemplo, agora vamos subir um pouquinho o corcovado aqui. A pessoa pode estar aqui em sintonia com algo que é bom e que não está aqui com ela. Porque você falou de inspiração. A música é uma coisa de uma frequência muito elevada, especialmente a música clássica, né? Sim. Quando você fala o cara se inspirou em criar essa música, em compor essa obra que é maravilhosa, tal, e às vezes é uma coisa que, sabe, emociona um monte de gente. É possível, então, a pessoa tá aqui inconscientemente com uma conexão com algo muito, superior, muito longe aqui? Sim, o pessoal não se conecta com Jesus, os avatares, Buda. Não é possível, sim. Mas não tem como a pessoa saber se ela está tendo manifestação nesse sentido, né? Não, normalmente não. Agora, a comunicação. Quando as entidades falam com você, se você vê alguém, como é que é essa comunicação? A entidade articula? Ou é uma transmissão telepatia, mental? É tudo mental.
Tudo mental. A não ser que seja denso. Aí, o que tá vagando, ele fala normalmente, tá? Mas quando é sutil, é por telepatia. Entendi. Entendeu? Entendi. Interessante. E não tem, por exemplo, não tem não tem nenhum caso, por exemplo, a entidade aconteceu o contrário, ela falar com você aqui, ou cochichar. Não sei. Às vezes acontece assim, eu tenho uma noção perfeita de que alguém tocou nas minhas costas, vai, vamos Isso, supor. acontece. E tocou. Então, ou eu tô deitado, principalmente quando tô deitado. Eu tenho, já virei para trás, assim, e não tinha ninguém. Isso sinaliza uma coisa boa, ruim ou é indiferente? Olha, então, como que dá para saber, né? É como você se sente. Por exemplo, você tem lá um encosto, uma entidade que está vindo, mas ela é positiva. Se você se sente bem, ok. Não precisa fazer nada, a pessoa está ali para te ajudar. Mas se você começar a se sentir mal, aí é melhor rezar. Melhor rezar porque, entendeu? Porque é negativo, entende? Entendi. Agora, tem alguma coisa que não se deva fazer ao avistar uma entidade? Enfrentar, né? Enfrentar, ser agressivo. Não se deve fazer. E o que se deve fazer? Eu posso ver, eu não me assustaria. Eu tenho vivência com isso, né? Se eu ver uma entidade aqui, claro, primeiro impacto, mas não me assustaria. Existe algo que você não deva perguntar, que você não deva falar, ou você não deve fazer nada, deve ficar indiferente à entidade? Quando tem, assim, que eu percebo, eu procuro conversar, né? Eu falo, não, mas você tá aqui por quê? Eu tô precisando de ajuda, não sei o que eu faço, tô perdida, né? Ou tem gente que tá tão inerte que nem sabe que nada, tá dormindo. Então, você tem que chamar apoiadores, né? Que levam a pessoa lá. Mas, assim, eu não tenho capacidade de levar ninguém para um lugar mais sutil. Não tenho. Então eu tenho que chamar uma equipe, né? Que eles levam. Parece coisa de doido, mas é. Não, eu entendo. Tem algum horário? Pode parecer absurdo isso, né? Mas não é, não. Tem algum horário em especial que as entidades se manifestem mais? Algum período, tipo manhã, tarde, noite? Não, né? Isso fica a critério dos nossos amigos invisíveis. A vibração da pessoa, né? E, agora, o comportamento. A gente já falou que leva a entidade lá para o seu lar, para o seu trabalho, né? Agora, pensamentos. Pensamentos induzem? Induzem, sim. Porque se você está com um pensamento muito triste e fica remoendo aquilo, eles vêm, né? Por afinidade, é quântico, por afinidade. Só que aí você fica mais triste ainda. Entendi. Ou com mais raiva ainda, entendeu? Aí tanto que é aquilo que você falou, né? Isso aqui não é meu, né? Aí você agora, corta. Ó, pergunta para você que está em casa aí, ou você que está do outro lado, né? Eu queria saber assim, espelhos. Você se penteia muito, você fica no espelho, você é daquela pessoa que vê um filme de terror e de repente acontece um fenômeno no espelho, você fica impressionado, você vai lá e tira o espelho do quarto. Bom, espero que a resposta seja não, para o seu bem. Mas eu queria saber se tem alguma relação com o espelho. Tem, o espelho é um portal. Ah, é um portal? Qualquer um. É um portal. Isso quer dizer que? Então, se você não trabalhar aquele espelho, pode passar tudo ali, né? Passa tudo. É um portal. Então, o que você faz? Você fecha o portal. Você tem que pegar e decretar. Esse portal tá fechado. Aí, o símbolo que você entender que para você quebra. Uma cruz, um pentagrama, o que para você vai funcionar. Você já faz aquele símbolo ou desenha. Mas você atrás. faz como? O que você quer dizer? Eu pego um pincel atômico, vou lá e faço uma cruz, o que eu faço? Com incenso mesmo, vai lá, faz um símbolo no espelho e fala, esse portal tá fechado, que só vai passar coisas boas. Porque eu já fui fazer limpeza em casa, na verdade numa empresa. Tá. O banheiro nunca parava de quebrar. Depois que eu fechei o portal, parou. O portal do espelho. Era o espelho o problema, entendeu? Tem muita... É muito portal, né? É um portal muito grande, né? Espelhos no quarto ou na casa em geral, de que forma você aconselha
usar e não usar? É só fazer o que eu falei. Pega um incenso, fala, olha, aqui só vai passar coisas boas, faz o símbolo que pra você breca, que tem gente que é cruz, tem gente que é pentagrama, tem gente que é um pantáculo, qualquer coisa que pra pessoa funcione. Tá. Entende? Aí pode até lavar o espelho. Mas o pessoal fala que você não deve ter espelho em frente à cama, por exemplo. Você não deve ter espelho em frente à porta. E se você fechar também, livra disso? É que às vezes, então, depende. Se você fechar o portal, não tem problema. Mas se você deixar aberto, ele pode drenar a sua energia. Porque eu tive um guarda-roupa na minha frente com espelho e eu não sabia que estava me sugando tanto a alma. Eu acordava já estragada, sabe? Parecia que eu tinha trabalhado a noite inteira. Depois que eu tirei o guarda-roupa, melhorou. É? É. Então, às vezes pode drenar a sua energia, né? Mas tem que fechar o portal. E existe uma forma de as entidades se manifestarem de forma não humana? Vamos dizer que o ambiente tenha muita energia negativa, se forma ali num determinado canto, não sei o quê. Uma massa, Né? Não sei, estou te perguntando. Uma massa? É uma massa, né? Pode ser uma massa assim que disforme, né? Mas tudo bem, mas essa massa disforme ela é temporária ali, no momento que você está usando, que você está olhando, aquilo vai ficar ali? É isso que eu estou te perguntando. Às vezes fica ali, se você não tirar. É bom defumar a casa, né? Mas como é que você tira isso aí? Eu nunca vi esse tipo de manifestação. É uma massa, você falou, forma um volume no chão, num canto lá. Pensamentos, por exemplo, uma casa que briga muito. Aqui em cima fica tudo impregnado. Tá. Entendeu? O grande segredo de você limpar isso é defumar. Pega a sálvia, defuma, acabou. Entendeu? Ou reza, muita oração. Isso daí já alivia bem. Já tira tudo que é carga. Entende? Mas é assim, tem que fazer sempre, né? Entendeu? Mas pode ser que existam seres ali disformes também. Tá? Mas é estranho, né? Eu nunca vi. Bom, eu já vi manifestação assim que a médium vai lá fazer um trabalho de limpeza tal, que nem tinha aquela Idelazil, não sei se ela está viva ainda. Eu fui lá na Idelazil. Você foi? Fui lá. Então, ela foi na casa de um amigo meu e, de repente, de dentro da pia, ela começou a tirar algodão com sangue, pedaço de osso. Faz uns 25 para 30 anos no mínimo. Olha só. Né? E eu vi, só que fiquei impressionado. Ela estava com a manga arregaçada aqui, com a filha dela do lado. E ela jogava álcool na pia. Então, agora, essas coisas, esse tipo de materialização, não são... Você falou, forma ali um negócio no chão, etc. Tal. Bom, eu nunca vi, mas entendo que possa se tornar denso em algum momento. Mas como é que a pessoa pode materializar alguma coisa? Osso humano, sangue, eu estou falando porque eu vi, não era truque. Eu vi também. Você viu? Vi. Essa é uma mediunidade muito específica e raríssima. É muito raro, entendeu? Mas eu já vi. Eu vi a Idelazil materializar o osso. Sim. Alguidar com galinha, essas coisas. Fiquei impressionada de ver isso. A sensação do nada, Silvia, fala pra gente. Você já aconteceu, né, com você que está aí em casa, você que está me vendo aí, do nada você sente a sensação que você está sendo seguida, né? Isso tem algum significado? Tá te seguindo, então, né? Mas peraí, como é que você separa isso? Como você sente. Não tem como, tem como saber quando é só uma sensação sua ou quando a sua sensação é uma manifestação de que uma entidade está te seguindo? Depende de como você se sente. Você está bem, daqui a pouco você sente umas coisas estranhas. Vai depender muito da vibração e de como você se sente. É a única maneira de você saber que aquilo não é seu. Entende? Aí você percebe que aquilo tá te seguindo e não é seu. Entendeu? No caso da pessoa não se sentir assim, que tem alguém junto ali, mas sim, se sentir observada. Tem. Entendeu? De repente eu estou aqui trabalhando, tem um corredor atrás de você aí. De repente eu estou aqui no meu computador e tive a impressão que tinha alguém olhando. Isso também tem a ver? Tem a ver. Tem a ver, sim. Tem a ver porque tem gente que vem observar, né? Tem gente que vem te ajudar. Tem gente que fica vagando por aqui. Tem de tudo, né? Entendeu? Existe algo que as entidades, os fantasmas não suportem? Você fala, olha, você fazendo isso aqui,
Na sua casa, na sua vida, você está livre. Existe algo? Oração, né? Uhum. Bom, se o Divaldo e o André Luiz tinham um obsessor, imagina a gente, né? Rezar, acho que a oração aí mudasse o seu padrão de vibração, que às vezes com a oração oração qualquer uma, viu? Tá. Precisa ser aquele, às vezes você falar, né, com as suas palavras de uma forma, entendeu? De coração assim, você eleva a sua vibração e realmente você limpa o ambiente. Do seu ponto de vista de paranormalidade, vamos dizer, a pessoa que está assistindo a gente ali, todo mundo acho que já viu essa experiência, de um sonho que parece muito, mas muito real. Muito real. Projeção. Isso é projeção? Projeção. Você explica aí para o público. Todo mundo já fez uma projeção. Porque o pessoal fala assim para mim, gente, eu tive um sonho tão real. Eu estava ali, eu via o que aconteceu. Foi tão intenso, foi tão real. É a densidade que eu te falei. É a projeção astral. Mas a projeção que é? A pessoa dormindo, ela vai para uma outra situação? Vai para uma outra dimensão, sim. Agora, e quando você tem um sonho que parece muito, muito real? E no sonho tem uma pessoa que você conhece. Você está vivendo uma situação ali boa ou ruim com essa pessoa. Ou você está só vendo ela. Se aquilo é uma projeção, você foi, e aquela pessoa que você conhece está lá, aquela pessoa também não teria que estar projetada para lá? Porque se a pessoa estiver projetada, os dois teriam que ter tido o mesmo sonho. Sim, mas nem sempre todo mundo lembra. Entende? Às vezes a gente sonha tanta coisa e não lembra de nada, né? Mas ela tem a sensação de que foi para algum lugar. Às vezes ela lembra da pessoa. Ela também foi. E o contrário? Por exemplo, tem um sonho, já provavelmente aconteceu com você, e naquele sonho parece uma pessoa muito legal. Ou ela é linda, ou aquela pessoa é muito especial. Assim, no sonho, para resumir, você tem a intimidade com aquela pessoa, você tem afinidade com aquela pessoa e convivência. Ela não é uma estranha no sonho. Mas quando você acorda, você fala, porra, mas eu nunca vi essa pessoa. E aí? Tô falando, eu tô falando um outro. Eu tinha perguntado quando você encontra uma pessoa que você conhece no sonho que pareceu muito real. Agora estou te perguntando quando você tem um sonho que parece ser muito real e tem a pessoa ali que dentro do sonho era pessoa íntima de convívio, mas depois você acorda e fala, mas eu nunca vi esse cara na minha vida. Às vezes é vida passada. Às vezes é alguém de vida passada que ela se transformou naquele personagem durante o seu sonho. Da vida passada para você se identificar com ela. Durante o sonho, ela usa o sonho para isso daí. A nossa frequência espiritual, durante o sono, ou sonho, se você preferir, ela se eleva ou ela... então depende de como você dorme, né? Você tem que falar, ou se você fizer qualquer oraçãozinha, que nem a gente fala da gratidão, começa a agradecer tal, você já está levando a sua vibração, você vai para um lugar legal, né? Uhum. Entende? Agora, fala pra gente, você que está aí, você já ouviu falar de constelação familiar? Já ouviu falar? Eu já ouvi, confesso que é uma experiência que dentre várias outras que eu tive, eu não tive a oportunidade. E a Silvia Briana que está aqui, ela é consteladora. Então, eu queria que você explicasse aí para o público um pouquinho como é que é esse processo, né? E como é que ele se realiza e no que ele ajuda a pessoa. Olha, é extenso, né? Tá. Mas a gente trabalha com aquilo que... Quem implantou isso foi o Bert Hellinger, né? Uhum. Ele que desenvolveu tal. E a constelação, ela vai trabalhar o pertencimento, né? O equilíbrio. E então você vai organizar a sua família, entende? Por exemplo, a pessoa teve um aborto espontâneo, a gente não julga se ela abortou ou não. Tá. Mas aquele filho, vamos supor, que ela teve um aborto, teve um filho, teve um aborto no segundo e no terceiro teve outro filho. Aquele filho é o terceiro. Tá. E o abortado é o segundo. A gente coloca ele no lugar dele. Entende? Olha, é extenso demais, mas é uma... Mas como é que você faz isso? Por exemplo, a pessoa está com um problema. Essa campainha aqui, ó, é uma pessoa, vai. Tá. Ela veio aqui, ela está com um problema. Tá. O que você faz aí ao redor dela? Como é que é o processo? E quem você colocar aí, ou as coisas que você colocar em torno dela, representa o quê? Pode usar o que você quiser aí. Tá, Dinheiro eu não vou te oferecer, porque o negócio tá ruim. Mas pode usar os objetos que você quiser. O microfone, cueca do Alexandre. Bom, ele usa calcinha, então não vai...
Não vai dar. Desculpa aí, viu, Alexandre? Escapou, rapaz. Não foi por querer. Mas vamos lá. Então você tem ali a pessoa que quer resolver um problema. Tá. Você tem que simular, esses objetos vão simular o que ao redor dele? Familiares, familiares do presente, O que a pessoa familiares quiser. do passado. Ah, ela escolhe? Trabalho, dinheiro, tudo. Ah, não são necessariamente pessoas, então, ao redor Pode dele. ser pessoas, mas pode ser aspecto. Por exemplo, eu vou programar isso aqui para ser um aspecto. Tá. Tá. Eu vou pedir para você olhar aqui. Uhum. Eu já programei. Gente, é isso aqui, ó. Ela tá fazendo, mostra aí, produção. É um radinho aqui, ó, tá bom? Esse aqui, ó. Ela tá fazendo, ela quer que eu fique olhando para ele aqui. Eu pus na mesa, Tá. vai. Eu vou olhando. colocar aqui. Ah. Quando você olha aqui, o que você sente? Bom, assim, sinceramente nada específico, porque não... Você não sabe o que é isso? Ah, não. Eu sei o que é o objeto, você está falando? Não. Eu programei para ser uma situação. Eu programei ele aqui. Quando você olha aqui, o que você sente? Não sei que... Para dizer a verdade, está suscitando uma dúvida, eu não consigo definir. Não consegue? Tá. Uhum. Aí, por exemplo, é que tem que... É assim, eu pus uma energia aqui, certo? Certo. Aí você vai me dizer, você gosta dessa energia aqui? Sim, me parece algo sutil. Tá. Ah. Isso aqui te traz satisfação? Se você olhar para a energia que eu pus aqui, te traz satisfação? Sim, acho que tudo que é sutil é bom, Tá. é positivo. Ah. Por exemplo, aqui eu coloquei o trabalho, seu trabalho. Uhum. Entendeu? Então veja que você se sente bem com essa peça. Uhum. Ok? Porque taurino é trabalhador também. Adora trabalhar, né? Mas se eu colocar essa peça aqui, por exemplo, aqui. Quando você olha aqui. É a sineta, viu, gente? Bom, eu já fixei que aqui eu estou sentindo alguma coisa boa. Tá. Daqui para cá, você deixaria os dois assim ou mudaria as peças? Não, talvez eu fosse colocá-la mais visível aqui, ó. Ah, tá. Ah. Beleza. Tá. Aqui é o lazer. Tá. Por que eu pus o lazer? Porque às vezes a pessoa se dedica muito ao trabalho e esquece do lazer, né? Uhum. Mas não, você quis mostrar o lazer. Você falou, não, tá aqui. Então você não é uma pessoa que corta lazer. Assim, não muito, né? Sim. Não, eu administro as coisas, né? Eu já fui muito mais workaholic do que sou hoje. Mas eu administro as coisas. Eu sei que, pô, eu trabalho com tesão, com vibração, com motivação constante. Mas eu sei que eu tenho que ter uma hora que eu falo, não, peraí, chega, o resto vai ficar para amanhã. Uhum. E também o lazer mesmo em si, né? O que é lazer para mim pode não ser para você. Por exemplo, lazer para você viajar. Então aqui o lazer para você tá visível. Sim. Se colocasse aqui, ó. Se você colocasse aqui, não estaria visível. Não, né? Você tá escondendo atrás do trabalho. Porque você prefere trabalhar do que ter lazer, entendeu? Entendi. Então você deixou aqui e deixou à vista. Quando ela falou que não tá visível, gente, ela tá pondo a sineta atrás do radinho. Tá aqui, ó. Tá bom? E você faz isso com pessoas também? Pessoas, sim, representantes. Uma pessoa que tem problema com o filho, por exemplo. Para ela fazer a constelação, ela tem que levar o filho lá ou não? Não necessariamente. Não? Não. Porque às vezes o filho nem sabe o que está fazendo. Mas tem gente que parte daquele princípio que não pode fazer quando a pessoa não sabe. Tá. Eu não sigo isso. Eu estou curando, eu estou ajudando a pessoa. Entendeu? Então ela não precisa o filho levar o filho. Quanto tempo leva uma sessão de constelação? Ah, depende. A constelação é sempre familiar? Ou ela pode constelar outra coisa? Empresarial. Ah, é? Empresarial, de animais. Eu vou constelar meu cachorrinho que está doente. Tá, e aí ele olha aqui, o que acontece? Então, mas aí é que tá. O cachorro olha aqui. Eu tô te contando o que eu senti. Como é que você identifica o que é melhor pro cachorro, o que ele está interpretando? O cachorro não vai falar para você. Mas na verdade a gente tem que trabalhar o dono, né? Uhum. Ah, bom, tá. O cachorro ele só... tá o animalzinho, mas eu vou pegar aqui o tutor. Tá. Entendeu? Tem que trabalhar ele. Entendi. Entende? Então, quer dizer, é possível trabalhar também com relação às empresas, tudo isso? Empresa, constelação empresarial.
Tem a da água, assim, que os bonecos andando sozinhos. Ah, conta dessa aí. Nossa, é muito legal. Então fala disso aí. Então, eu tenho, assim... Normalmente a gente pega um pirex, né, de vidro e coloca os bonequinhos assim, ou aquilo que flutua, isopor. Então, mas você põe um bonequinho, você larga ele lá, não está necessariamente em pé, né? Tá em pé. Ué, mas se você falou que é isopor, ele vai boiar. Ah, não, sim. Eu posso escrever, por exemplo, eu posso não ter um bonequinho, mas eu vou escrever um aspecto. Tá. Por exemplo, riqueza. Uhum. Tá. Eu vou escrever num isopor, ele vai flutuar. Ok. Mas aí eu coloco você, a sua esposa, coloco os seus filhos, e aí eles começam a se mexer. Tá, são pelo tudo... campo. Você está dizendo que são pedaços de isopor ali que estão ali, com o nome de cada um, e você põe na água em posições aleatórias. É. Ah, tá. E aí eles e anda sozinho, Tá. entendeu? Mas o que quer dizer, vamos dizer, o canto que eles se acumulam, ou se eles se acumularem o isopor no meio, o que quer dizer? Por exemplo, vamos supor que a sua esposa esteja aqui com você, já ficaram do lado. Peraí, mas mostra aqui, ó. Vou fazer o seguinte, é. eu vou afastar o Wilbur. Em breve ele estará falando, viu, gente, tá? É verdade, ele está ensaiando, ó, já está piscando a inteligência artificial. Tudo que você está falando está sendo gravado aí. Né? Você não percebe que ele está piscando enquanto você fala? Então. Olha aí, ó. Olha só. Que legal, Está sendo né? tudo gravado, tá? E logo ele vai adquirir consciência. Mas vamos lá, faz aí para o pessoal ver. Vamos supor que aqui tem a água. Tá. E aqui eu coloquei os bonecos assim e pelo campo eles vão se aproximando. Tá bom. O senhor e sua esposa, vai. Você e sua esposa. Aí eu coloco Aí eu ponho aqui, riqueza. Tá. Aí a riqueza vem vindo aqui, ó. Mas ela fica aqui. Aí eu vou falar, mas aqui quem tem prosperidade é você. A sua esposa, ela pode ter prosperidade por afinidade. Entendeu? Mas aqui vem de você. Ou o contrário, vem dela. Tá. Ou dos dois. Entende? Uhum. Ou, por exemplo, vamos supor que você teve uma avó que foi excluída do sistema familiar, que morreu cedo. Tá. Aí eu coloco a avó vai lá para trás, ó. Tá. Aqui tá aqui o filho, o neto, vai lá para trás. Aí eu tenho que conversar aqui, falar, olha, a senhora tem o seu lugar no sistema familiar como a avó dele. Aí vai fazer assim, ó, ela vai olhar. Agora eu vejo você. Você tem o seu lugar no meu sistema familiar como minha avó. Entendeu? Entendi. E isso acontece também, você pode prospectar, por exemplo, a possibilidade da empresa estar prosperando ou afundando? Sim. Por exemplo, aqui está a empresa, né? Aqui está a prosperidade da empresa. Aí a prosperidade vai fazendo assim, ó. Não está É prosperando. no isopor, viu, gente? Tá escrito prosperidade no isopor ali, No aqui está isopor, a empresa. Tá. Aí ela vira assim, então não tá, tem alguma coisa errada. Aí eu coloco, aqui, funcionário. Né? Inveja, né? Funcionário. Aí começa. Aí pela dinâmica do que vai acontecendo aqui, eu vou saber o que está acontecendo. Aí eu vou mudando a vibração, vou mudando o entendimento para que a empresa volte ao lugar da prosperidade. Pô, que bacana. E saúde? Mesma coisa. Você consegue fazer tipo que um diagnóstico, não digo da doença, mas que a pessoa tem um problema de saúde que possa estar acontecendo em função de alguém ali? Sim, ela está se identificando com a dor do avô. Não, mas e se você puser só, por exemplo, aqui, você põe aqui, pessoa e saúde aqui. Aí, vamos dizer, a saúde se afasta. Tem que ter um elemento que represente alguém sempre, isso que eu quero dizer. Você tem que ter sempre 3 elementos, no mínimo, para constelar? Não. Porque se você tem aqui a saúde, está se afastando da pessoa, por quê? Aí eu tenho que investigar. Por que está se afastando? De onde que está vindo o problema? Será que ela está se identificando? Se ela está saudável, ela está se identificando com a dor de alguém. Então, mas como é que você identifica? Você vai colocando isopor com essas palavras? Isso, põe o pai, põe a mãe. Porque você pode se identificar com a dor daquela avó lá. Você entendeu? Você pode se identificar com a dor do pai. Entendi. Você entendeu? Isso é repetir padrão. Muito bom. Agora, para dar tempo da gente não deixar de falar apometria. O que é a apometria? Como é que... A apometria é um estudo, né? Uma dinâmica que a gente faz, que a gente encaminha os obsessores, que a gente trabalha toda a limpeza da pessoa. É um processinho, né? Eu fiz a minha própria.
que eu misturei registro acástico com apometria e eu consigo... Mas como é que é o processo da apometria? O que você faz? A pessoa está assistindo a gente ali, né? Ô, Pardini, eu queria fazer aí uma apometria. Como é que é isso? A pessoa chega aí, fica na sua frente, ela manda fotografia. Não precisa. Como é que você faz? Eu faço à noite quando a pessoa está dormindo. Porque aí eu chamo a equipe médica para fazer cirurgia. Você entendeu? Faz toda uma limpeza na pessoa, desmembra os corpos. Aí depois eu vou vendo o que tem. Aí obsessor se tiver. Mas como é que é a apometria? Tô falando, você pega aqui, o nome do Zebedeu da Zebedeia. Ele está aqui.